Minha gente, então, muito bom dia para vocês, boa tarde, na verdade. O que a gente vai ver nessa aula aqui hoje? Se você não souber exatamente com quem você quer falar, a sua comunicação nunca vai ser assertiva e eficiente, né? Parece o básico do básico, mas às vezes a gente se enrola no super básico. O que a gente vai aprender aqui hoje? Deixa eu passar essa coisa para cá. Que hoje você vai entender como desenhar o seu cliente ideal, aquele que valoriza, paga bem e ainda indica os seus produtos. Quer cliente melhor que esse? Valoriza o que você faz de melhor, paga bem, sem reclamar, sem pedir desconto e ainda indica. É o cliente que a gente quer para a vida toda. A gente quer estar com esse cliente o resto da vida, se Deus quiser, não é não? Bom, eu vou começar aqui com o dia 4 de maio. Algumas das meninas que estiveram na aula passada vão lembrar dessa data, mas eu gosto de deixar essa data aqui porque foi o primeiro dia que eu fiz uma postagem profissional no meu Instagram. Eu não fiz um Instagram novo, eu peguei o Instagram que eu já tinha, pessoal, tinha ali 700 e poucas pessoas, normal. Todo mundo normalmente tem de um Instagram pessoal, né? 700 a 1.000 e poucas pessoas. E, do nada, eu comecei a falar sobre roupa, né? Sobre look, enfim. Aí essa foi a primeira postagem que eu fiz. Eu coloquei um carrossel com vários looks. Essa postagem tosca, do jeito que ficou, até que não foi uma postagem muito ruim, não. Aqui, ó, ela foi dia 4 de maio, e se você der uma olhadinha, ela teve mais de 120 curtidas. Então, assim, teve até teve um engajamento bom. Mas qual foi a questão dessa postagem? O fator surpresa. Essa foi a grande questão. Não tinha nada demais, era uma postagem meio tosca, mas eu só falava de navio e comida e viagem, do nada comecei a falar sobre roupa. Então, causou uma certa curiosidade e por isso ela teve um bom engajamento. Bom, esse era o meu feed há algum tempo atrás, quando eu comecei ali nas minhas postagens falando sobre imagem e estilo. Nessa época eu nem falava direito que eu era consultora de imagem. Eu estava conversando com uma amiga esses dias, uma amiga não, num evento. Como é incrível, como quando eu comecei, eu achava que era simplesmente falar, né? Virar aqui, abrir o Instagram e falar: Oi, eu sou consultora de imagem, pode me contratar. Né? Infelizmente, não foi assim que aconteceu. Eu tive que começar a ensinar, a falar do que eu fazia e tudo mais, só que isso foi de maneira muito assim, fazendo e aprendendo, vamos ver do jeito que dá. Aí, eu comecei a pensar um pouco melhor no meu posicionamento. Essas, por exemplo, são fotos que eu mais utilizo ultimamente, porque foi do meu último ensaio, por exemplo. Mas eu comecei a pensar melhor no meu posicionamento, isso incluía a minha imagem, mas você vê que não é só a imagem. Tem cenário, tem produção, tem postura completamente diferente. Essa mudança, que foi gradual, não foi de uma hora para outra, começou a refletir no meu perfil. E hoje, essas são as últimas postagens do meu perfil. Tem uma até mais recente. E aí, esse perfil continua crescendo. Mas por que eu estou falando sobre isso agora, nessa parte da apresentação? Porque a gente não vai focar em crescimento do perfil aqui. Isso aqui é só para te alertar de um perigo. Quem estava na última aula viu que o perfil já cresceu um pouquinho. Estava com 11.000 e pouquinho, agora está com 11.600 e 55 mil contas alcançadas nos últimos 30 dias. É um bom resultado. Porém, cuidado com as métricas da vaidade. Quando eu te mostro isso daqui, que o perfil está crescendo e 55 mil contas alcançadas, o que eu quero mostrar? Que eu estou abrindo mais chances de conversas, eu estou abrindo mais diálogos, eu estou abrindo mais frentes de comunicação, já que meu perfil está alcançando mais gente. Não é para pensar, nossa, meu perfil tem que crescer de qualquer jeito. Eu com perfil com 1.000 e poucas pessoas, com 2.000 pessoas, com 3.000 pessoas, não consigo chegar a quem eu tenho que chegar. Muito pelo contrário, a gente tem que chegar em quem a gente tem que chegar, a gente tem que chegar em todo mundo. Né? A gente não é adolescente mais, a gente não quer agradar todo mundo. Né? Então, a gente tem que chegar em quem a gente quer chegar. Né? É essa pessoa que a gente tem que comunicar. E é aí que a gente vai entrar com o cliente ideal. Aviso sobre a nossa aula de hoje. Ao final da aula, a gente vai ter um tempinho para tirar dúvidas, mas eu lembro que a gente vai ficar aqui em torno de 1 hora juntas, tá? Até para respeitar a agenda de vocês e a minha também. Para quem é essa aula? Para a empreendedora que quer se destacar no seu mercado, se conectar com os clientes que valorizam, pagam bem e indicam seus produtos. A gente não está falando com aquela, para quem que não é, no caso, né? Para quem que não é essa aula. Para a empreendedora que quer, eu quero bombar, eu quero fazer meu perfil crescer, eu quero aparecer. Não, aí
Não é o nosso lugar. O nosso lugar aqui é para a empreendedora que quer se destacar para aumentar as suas vendas. Então, você vai se conectar com o cliente que valoriza, paga bem, indica seus produtos e aumenta as suas vendas. Essa aula é também para a empreendedora que sabe que pode ser a referência no seu mercado, quer ser a referência no seu mercado e está procurando ferramenta para fazer isso acontecer, tá? Eu espero que somos todas aqui nessa mesma vibe. A gente sabe que a gente pode ser essa pessoa, a gente quer ser essa pessoa, a gente está só buscando ferramenta para fazer isso acontecer. Perfeito? Somos todas essas empreendedoras? Acredito que sim, né? Estou vendo as carinhas aqui, eu tenho certeza que quem está aqui comigo é exatamente a minha cliente ideal. Nossa agenda de hoje. Hoje eu estou falando um pouquinho mais rápido, quem já teve nas minhas outras aulas, porque tem muito conteúdo e eu quero realmente honrar esse período de 1 hora, tá? Primeiro, a gente vai falar do erro mais comum ao pensar no seu cliente. Segundo, entender o seu momento. Terceiro, colocar a mão na massa, essa vai ser realmente a parte mais importante da aula, e ver a mágica acontecer. Essa parte é muito boa. Bom, também preciso falar que vou falar aqui nesse período de 1 hora o máximo que eu puder falar. Eu não vou esconder nada. O conteúdo de hoje realmente era um conteúdo maior, então eu vou falar o máximo que eu puder. Não vou esconder nada, mas quem ao final quiser se aprofundar mais na questão do cliente ideal, não só nesse pilar, mas como nos outros 7 pilares do posicionamento de milhões, aquele posicionamento que vende, eu vou te falar ao final como é que a gente pode seguir junto. Você está trabalhando a 4 mãos no seu posicionamento, tá? Tudo bem assim? Perfeito. Deixa eu ver o chat de vocês aqui. Sim, sim. Esquece de gravar. A última vez eu esqueci, Amandinha, por isso que elas estão me sacaneando. Não tenha medo de escolher o seu cliente ideal. Esse é o primeiro ponto que eu queria que vocês ficassem, ó, gravadas nessa aula, tá? E hoje você vai aprender como desenhar esse cliente. Agora, daqui a alguns minutos. Mas, Cecília, se é tão simples, por que que a maioria não consegue? Primeira coisa, não sabe que precisa conhecer seu cliente ideal. Quando a gente começou a vender, qualquer uma de vocês aqui, quando começou a vender, parou para pensar quem era o cliente ideal? A maioria não. Se todo mundo falar que parou, não. Eu, antes de fazer minha primeira venda, eu sentei bonitinha, eu quero saber para quem eu vou vender. Não, a gente vendeu para quem apareceu, não foi? É sim, gente, eu conheço, também já vendi. Não sabe quais perguntas você deve se fazer para desenhar o seu cliente ideal. Tem medo de fazer uma escolha e abrir mão dos outros clientes. Eu deveria ter colocado, inclusive, como primeiro ponto. Primeiro ponto, porque se a maioria sabe, se parece tão simples, por que a maioria não consegue? A gente tem medo, toda escolha, já tem ditado, né? Toda escolha tem uma renúncia. Então, quando a gente escolhe um cliente ideal, a gente fica naquela, nossa, mas eu não vou poder vender para mais ninguém que não é esse cliente ideal. Calma, relaxa. Relaxa comigo que no final você vai ver que vai fazer sentido. E autoconfiança abalada. Porque a gente fica, nossa, mas e aí eu vou abrir mão de todo mundo, aí as vendas vão cair, as contas não vão fechar. Vamos com calma, vamos confiar no processo. Nem pensei nisso. Ninguém pensa, gente. Ninguém pensa. Eu sei aquela parte, né, que a gente não desenhou. Normal. Né? A gente pensa em vender alguma coisa, pensa em fazer um produto, pensa em fazer um serviço. Quem aparecer, a gente vende. Bom, um ponto também que eu gosto muito de deixar bem claro no começo de todas as nossas aulas, que você é capaz de fazer essa escolha, você é capaz de fazer esse desenho e ter uma visão clara de onde você está hoje, do que você deseja alcançar com o seu negócio, é o que precisa ser feito e é a melhor estratégia para te dar forças para fazer as mudanças que você precisa fazer e para segurar a barra enquanto os resultados não acontecem. Esse pilar do cliente ideal, ele é um dos 8 pilares do método Identidade no Digital. E ele é muito ligado aos demais, porque a gente tem que estar com isso muito claro para a gente focar nossa comunicação e saber que a gente está fazendo a coisa certa, até quando os resultados não aparecem, até quando os resultados não acontecem. Isso impacta na nossa energia, então, assim, uma coisa leva a outra. É muito importante a gente ter certeza que a gente está fazendo a coisa certa. Tá fazendo sentido até aqui, gente? Show, beleza. Então, o erro mais comum a pensar no seu cliente é aquilo que eu falei. No início, quando a gente começa a vender de um modo mais amador, a gente vai com a cara e a coragem, a gente vende para quem interessa, para quem se interessa, né? Todo cliente é cliente. Você vai negar um cliente? A pessoa te mandou mensagem, a Lídia, advogada, mandou uma mensagem para ela, se bem que tem algumas pessoas que ela dá aquela recusada mesmo, né, Lídia? A gente sabe que é melhor evitar problemas futuros. Mas, de um modo geral,
Você não vai falar, não vou vender para você porque você não é meu cliente ideal. Não, no começo a gente vai vendendo para quem aparece, a gente tem que pagar conta, né? Até porque a gente vai pegando experiência também. Só que se a gente foca e permanece nesse modus operandi, foca nesse cliente, a gente perde a oportunidade de vender e conversar e se conectar com o nosso cliente ideal. Vou fazer uma pergunta para vocês agora. Vocês já se questionaram, já fizeram a pergunta se o seu cliente mais recorrente é o seu cliente ideal? Ou você hoje está vendendo para quem aparece porque tem que pagar as contas, mas às vezes pega aquele cliente que você fica com o bode dele e que, nossa, nem queria muito, mas, cara, é a única pessoa que apareceu. A gente tem que fazer esse exercício uma hora, parar, sentar, esfriar a cabeça e pensar. Quem eu estou atendendo ultimamente, né, no meu cliente mais recorrente? É o meu cliente ideal? Se não é, tá na hora, tá no lugar exato agora. Você tá no lugar certo, Deus te colocou no lugar certo, que a gente vai desenhar seu cliente ideal é agora, tá? Então, é muito importante a gente fazer essa autoanálise. Não é uma autoanálise gostosinha, quentinha, fofinha de fazer, não. Muitas vezes a gente quebra a cara e fala, putz, eu estou atendendo quem eu não queria, né? Consistência. Esse é um outro ponto que é muito importante. A gente nem começou a falar do cliente ideal ainda, mas consistência. Por que eu deixei esse ponto aqui? Não tenha medo de ser repetitiva. A partir do momento que você está falando com a pessoa certa, essa pessoa não vai te achar chata de você falar todo dia a mesma coisa. É como se fosse assim, o seu perfil no Instagram, por exemplo, é uma vitrine. Se uma pessoa passa numa loja de rua, se a pessoa passou em frente à sua vitrine, em frente à sua loja, não entrou naquela primeira passada, você vai fechar as portas e nunca mais abrir porque aquela pessoa não entrou na sua loja? Não, você vai abrir todo santo dia a loja, vai expor a vitrine, vai fazer a vitrine cada dia mais bonita, cada dia melhor, para que as vendas aconteçam cada vez mais rapidamente, né? A mesma coisa no Instagram. A gente tem medo de ser repetitiva, eu sei, eu falo isso por mim, tá? Então, assim, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui deve ter esse medo ou já teve esse medo de ser repetitiva. Mas não tenha medo. Fale sobre seus assuntos de maneiras diferentes, ou até mesmo do mesmo jeito, porque as pessoas não nos acompanham todos os dias, as pessoas não consomem nosso conteúdo inteiro. Tem pessoas aqui que eu estou em contato o tempo todo, a gente está se falando por DM quase todos os dias e elas não recebem mais conteúdos. Mesma coisa com a sua audiência, elas também não recebem. Ainda mais quando o Instagram está com um engajamento meio bugado, é que não recebe mesmo. Então, não tenha medo de ser repetitiva. Fale sobre o seu produto, fale sobre os seus serviços, quantas vezes você aguentar. Fale todos os dias, fale todos os dias. Porque uma hora, a pessoa que passa na frente da sua vitrine vai entrar na loja. E aí, a gente já sabe o que acontece, né? Não tenha medo de escolher o seu cliente ideal. Por quê? Aquilo que eu falei. Quando a gente está falando com quem está aparecendo, a gente começa a se moldar essa pessoa. Quem não fez isso já? Né? Ah, a minha cliente, ela não consegue pagar à vista. Então, eu comecei a procurar alternativas para ela parcelar em 18 vezes, 24 vezes, e aí eu me ferro, porque daí eu estou ficando, de repente, segurando esses juros. Ou a minha cliente, o meu cliente, né, no caso, a minha cliente é mulher, mas de vocês podem, né, vocês podem também ter clientes homens. O meu cliente, ele é aquele cliente que pede muito desconto, então eu já coloco o meu preço um pouco acima, porque ele vai pedir desconto, então no desconto eu consigo chegar no meu preço, a gente começa a se moldar esse cliente. Já percebeu que isso é um saco? A gente está se moldando a um cliente que a gente não queria estar atendendo no final das contas, então o negócio não está nem fazendo sentido. Isso trava a nossa energia, sabe? A gente já começa o dia sem saber porque está querendo, porque está fazendo aquilo, e a gente não é. A gente não é essa mulher. A gente não está aqui sem saber o que a gente está fazendo. A gente tem muita noção, muita clareza do nosso propósito. Então, quando a gente escolhe o nosso cliente ideal, a gente foca a energia naquele cliente que importa. A gente não está fechando as possibilidades, a gente está focando no que interessa. Ou seja, você não vai limitar as possibilidades, você vai direcionar a sua comunicação para o cliente certo, porque afinal de contas, quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Isso daí já é um clichê aqui do Instagram, né? Mas é verdade, quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Essa pirâmide aqui, vou passar por ela bem rapidinho, porque todo mundo que está no marketing digital está cansado de saber dessa pirâmide, né? Como é essa pirâmide? Como funciona? O topinho da pirâmide são os 10% de pessoas que sabem que tem um problema e buscam por uma solução. 30% já entenderam que tem um problema, mas ainda não estão buscando uma solução. Só se deram conta de que, nossa, pois é, né? Mas não estão buscando nada ainda.
Aliás, começaram a buscar uma solução. E 60% nem sabem que tem um problema e, por isso, obviamente, não estão buscando uma solução. Os 30% já se deram conta e estão começando a avaliar a possibilidade de uma solução. Não estão com decisão tomada também, não. Será que é para agora? Será que não deixa um pouquinho mais para frente? Quem nunca encontrou essa cliente, né? E 60%, a maioria, não se deu conta que tem um problema e, obviamente, em consequência disso, não estão buscando nada. Aí, quando a gente troca e inverte essa pirâmide, aquela maior parte daquele povo, 60%, quando você vai fazer conteúdo para eles, o que você vai fazer? Vai focar no aprendizado e descoberta. Aqui eu vou passar bem rapidinho, porque não é a parte mais importante, tá? Isso aqui a gente encontra em qualquer postzinho de Instagram. O meio de funil é reconhecimento do problema, que quando você vai fazer conteúdo, você foca em levar soluções no conteúdo gratuito, né? E apresenta, dá um como fazer XYZ, como a Amanda, como lidar melhor com o seu puerpério. A Lídia, como evitar problemas futuros com combinados de boca. Lídia, você só uma propaganda, tá? E aqueles 10% considera a solução, e aí você oferece a sua solução. Mas aí, quando a gente pensa nessa dinâmica do marketing digital, você tem que entender qual é o seu momento do seu negócio. Eu vou dar o meu exemplo para vocês, tá? Vou usar a minha faceta consultora de imagem, não mentora de empreendedoras. Eu, como consultora de imagem, pouco faço conteúdo topo de funil. Isso, para o meu engajamento, é péssimo. Conteúdo topo de funil, aquele conteúdo rápido, rapidinho, todo mundo gosta, é o que mais se espalha, faz o perfil crescer. Só que ele não está de acordo com o posicionamento que eu escolhi ter. Então, eu não sou aquela consultora que vai buscar a cliente que quer diquinha de como combinar cor, de truque de styling. Eventualmente, eu mostro que isso faz parte do meu dia a dia, faz parte do meu lifestyle. Então, quando eu estou com tempo, óbvio que eu vou mostrar porque eu trabalho com isso. Mas eu não foco, eu não tiro um tempo do meu dia, da minha semana, para produzir conteúdo sobre como combinar cores, diquinhas de styling. Por quê? Porque eu não quero trazer essa cliente muito crua para essa seguidora muito crua como cliente. Por quê? Quando ela encontra, quando a gente vai fazer a nossa conversa e ela vê o investimento da minha consultoria, ela se assusta, porque ela estava esperando preço de diquinha. E meu produto não tem preço de diquinha, porque meu produto não é diquinha, entendeu? Então, assim, você tem que ter uma maturidade para entender onde é que você quer se posicionar. Não tem nada, não tem nenhum problema em se posicionar também fazendo mais conteúdo topo de funil para trazer mais gente e tal. Aí depende do ticket que você vende, né? Então, assim, já tem outras questões. Essa foi uma escolha minha e eu espero que você saia dessa aula também com um pouco mais de maturidade para fazer essa escolha. Onde é que você quer se posicionar? Outro dia, cadê? Lídia e eu estávamos conversando sobre isso, que a gente quer se posicionar quando a gente entende nosso posicionamento e acerta nossa comunicação visual, nossa comunicação de modo geral, com esse posicionamento, tudo flui. Então, por exemplo, eu não gosto muito de focar em diquinhas, porque quando a minha cliente, quando essa seguidora quer se tornar cliente, ela vai se assustar com o valor do investimento. E eu não quero isso, nem para mim, nem para ela. Fez sentido até aqui, gente? Desafia esse topo de funil. Pois é, Amanda, já fica aqui, como diz nossa mentora Paula, está liberada se você não achar que não deve focar tanto em topo de funil também, porque eu não foco, tá? Beleza. Agora vamos para a parte mão na massa. Quando a gente pensa em cliente ideal, avatar, persona, tudo que a gente ouve no marketing digital, o que a gente pensa? Em dados demográficos e superficiais, como sexo, faixa etária, onde mora, no que trabalha. Quem nunca fez sua persona desse jeito? Eu fiz. Quando você vê o meu Instagram lá do começo, era esse cliente ideal, entre aspas, que eu estava desenhando. Ou seja, estava um negócio totalmente louco, sem pé nem cabeça. Quando a gente vai pensar no cliente ideal, isso é muito pouco, isso é raso, isso aí todo mundo faz. E como já diziam nossas mães, nós não somos todo mundo. Eu não sou todo mundo, eu tenho certeza que vocês também não são. Agora é hora de pegar papel e caneta, tá? Quem tiver pelo celular, pode printar. É preciso que a gente pense nas dores, os sentimentos, desejos e sonhos do nosso cliente. Por quê? Nosso cliente tem várias camadas. Então, quanto mais a gente conhece as camadas do nosso cliente, a gente pode ajustar a nossa narrativa e a nossa copy. Né? Se a gente for falar só de mulher, faixa etária, minha cliente, né? Se eu for pensar de maneira mais rasa, mulher, faixa etária de 35,
de 30 a 55, não tem nem lugar onde mora, porque eu atendo também fora do país online. Entende? Ficou muito assim, eu estou falando com quem? Estou falando com ninguém. Então, esses dados muito rasos não vão te levar a desenhar o seu cliente ideal. Esses dados bem rasos, como eu falei, são mercado. Quem que eu posso atender? Posso atender mulher, praticamente qualquer faixa etária. Muito novinha também não é legal, porque ela, na cliente de consultoria de imagem, ela não tem maturidade para lidar com o processo de consultoria de imagem, acaba sendo desperdício. Não tem um local, ela pode morar em qualquer lugar, e também não precisa ter uma profissão, uma ocupação específica. A consultoria de imagem consegue ajudar em qualquer área que ela trabalhe. Tá horrível isso, não tá? Tô falando com ninguém. Então, esse é meu mercado. Mas o meu público-alvo é a minha cliente ideal. É essa que a gente vai começar a desenhar. Então, falar do sexo, idade, emprego, ocupação, rendimento, estado civil, onde mora, isso é o básico. A gente não vai partir. O básico para a gente fica como pré-requisito só, tá? Esse gráfico aqui é ótimo. Quanto mais a gente aumenta a intimidade com o cliente, mais a gente aumenta a lealdade do cliente. É um relacionamento, é uma conexão. É aquela seguidora que não necessariamente vai comprar de você agora, mas quando ela tiver necessidade, ela vai lembrar de você. A Amanda, por exemplo, ela pode ter alguma seguidora que não está gestante, nem tem filhos, mas se um dia ela engravidar, ela sabe que ela vai fazer a preparação do puerpério dela com a Amanda. A Milena, ela pode ter uma cliente que no momento ela não está pensando em nada em relação a emagrecer, mas quando o dia que ela sentir, nossa, não estou muito satisfeita mais, ela vai na Milena. Então, quanto mais a gente aumenta a intimidade com o nosso cliente, mais a gente aumenta a lealdade dele. Mas como é que aumenta a intimidade com o cliente? Conhecendo, como qualquer outro relacionamento que a gente tem presencial também. Então, o que a gente tem que saber sobre o cliente? O que ele diz, o que ele faz, o que ele vê, o que ele ouve, as dores. Lembra quando o pessoal fala, quais são as dores do seu cliente? Teve 3 pontos antes das dores. Os desejos e o que ele pensa e o que ele sente. De novo, porque se a gente conhece isso, a gente amplia o nosso repertório de narrativas e melhora muito a nossa copy, né? Diz e faz. Beleza. Quais são as atitudes do seu cliente em público? Por que essa pergunta é importante? Porque ela diz respeito aos valores que eles carregam. Então, você tem que pensar se esses valores estão alinhados com os seus valores. Afinal de contas, dependendo do produto que você venda, se for serviço, por exemplo, que tem ali, de repente, uma duração maior, você vai estar um tempo com esse cliente. A gente não quer estar com um cliente que não tem os mesmos valores que a gente, senão acaba sendo um processo que é penoso, né? Como eles falam em público? O que eles estão dizendo e para quem? Mesma coisa. Você tem que pensar no seu cliente de maneira global. Esse seu cliente, quando está em público, vou dar uma dica, ele gosta de falar de maneira extrovertida, fala aberto, gosta de ser o centro das atenções, ou ele é mais introvertido? Isso vai te dar ferramentas para melhorar a sua comunicação com ele. Tudo que a gente vai ver aqui é para te dar a ferramenta para melhorar a sua conexão, a sua comunicação, ou seja, a conexão com esse cliente. Você vai colocar um raio laser ali em cima dele que ele vai pensar e falar assim, caceta, ela tem um Big Brother aqui na minha casa. Cadê? A Emilena tá ouvindo o que eu tô falando em casa com meu marido, não é possível. Entendeu? Então, a gente tem que começar a pensar em como é que esse cliente age até no íntimo. Como eles se parecem, o que vestem, quais as preferências de compras. Aqui é bem importante também em relação à preferência de compra, não é só o que ele veste, assim, do estilo dele, não é isso. Qual é a preferência de compras dele? Ele tem um perfil mais inovador? Apareceu uma tendência, ele, logo aquela segunda turma que entra, ele compra por preço? Você pode escolher, não tem nada de errado ter um cliente que compra por preço, tá? Ele é um early adopter, ou seja, ele é aquela pessoa que surgiu um negocinho, ele já está lá, ele tem que ser o primeiro a estar na novidade, isso é importante para ele? Ou ele é um perfil de consumidor mais analítico, aquele que você tem que dar muitas razões, você tem que fazer, tem que convencer esse cliente? Nenhuma das características é um problema, todas elas são soluções, na verdade, é só você entender e escolher, de novo, escolher quem é o seu cliente ideal. A partir do momento que você sabe quem é, você ajusta a sua comunicação. Fez sentido a parte do diz e faz? Deixa eu ver o chat. Próximo tópico. Vem e escutam.
Para o que eles estão olhando? Exemplo, a gente vai falar aqui, séries, por exemplo. O que eles estão lendo? Quais sites e aplicativos eles usam? Quem eles escutam no Spotify, por exemplo? Eles usam Spotify, usam Deezer? Por que é importante a gente saber isso? Porque daí a gente vai buscando referência. Se eu sei que o meu cliente, ele assiste a um determinado tipo de séries, eu posso, de repente, fazer analogias em relação às séries, eu posso fazer referências. Então, isso conecta. Aquela pessoa ouve aquilo em algum momento e fala, caramba, né? Tudo a ver. Ela pode até nem estar pensando em comprar. A Almara, por exemplo. Ela pode nem estar pensando em comprar uma peça da Almara, mas se a Almara usa uma referência de uma série que a cliente dela ama, ela já fica com aquele cantinho do coração ali com ela. O que os amigos deles estão dizendo? Quais séries de TV, filmes e... Ah, coloquei séries de TV de novo, 2 vezes. Eles tipicamente assistem. Então, é por isso, a gente consegue trazer referência e fazer esse cliente pensar que, caramba, a gente tem um monte de coisa em comum. Então, no momento da compra, ele pensa em você. Dor, que é o que todo mundo no marketing fala. Quais são os maiores medos do seu cliente? Ficou amplo. Aí, quais são os maiores medos em relação ao dinheiro do seu cliente? Quais são os maiores medos em relação aos relacionamentos? Sobre a morte, sobre o futuro. É importante a gente saber o que preocupa o nosso cliente, concorda? Não necessariamente eu vou fazer uma comunicação que fique batendo na dor, no medo, mas eu preciso saber por que ele tem medo, né? Até porque se ele tem medo de uma coisa, eu vou lá e apresento não, mas eu relaciono com a solução daquilo, né? Então é importante eu conhecer. Amanda, né? De novo, usá-la aqui. Quais são os maiores medos da sua cliente, Amanda? Entende? Qual é o maior medo dela em relação ao puerpério? É em relação ao puerpério ou é em relação ao relacionamento? É em relação ao futuro? É em relação à morte? Você pode fazer essa relação e pensar melhor nos medos da cliente e sair ali do básico, do raso, do medo geral do puerpério, um exemplo. Quais são as suas maiores frustrações? Frustração sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre saúde, sobre futuro. De novo, a gente não precisa ficar batendo na dor, mas é aquele marketing que bate na dor. Mas você pode falar sobre a solução para evitar aquela dor, por exemplo. E quais são os maiores obstáculos? Aí, de novo, de maneira geral, mas a gente pode aprofundar um pouquinho mais em relação ao dinheiro, em relação aos relacionamentos, em relação à saúde, em relação ao futuro, né? Deixa eu ver aqui o chat. Beleza. E não consegui ver. Show, faz todo sentido. Desejos. Ou seja, a gente não precisa ficar batendo na dor, né? Quais são os principais desejos do seu cliente? Quais são os desejos mais profundos dele? E aí a gente sai do óbvio, a gente não fica só naquela solução básica. A gente começa a falar de uma coisa mais lá na frente, que vai conectar com o sonho dele, né? A Emilena, que fala de emagrecimento. O desejo mais óbvio da cliente dela é emagrecer. E eu falo isso porque eu sou cliente da Emilena. O desejo mais óbvio é emagrecer, mas esse desejo não tem a ver só com a questão do emagrecer. Eu mesma conversei isso com ela outro dia, não tem problema com a minha imagem, mas eu me peguei pensando que eu estou preocupada com a minha saúde, né? Abri para ela um negócio lá de um medo de saúde que eu tenho, que, poxa, esse foi o motivo pelo qual eu pensei em emagrecer. Isso sem saber, eu só percebi isso durante a sessão, eu não sabia. Mas ela começa a pensar em quais são os medos daquela cliente, quais são os desejos daquela cliente. Então, meu desejo era ter uma velhice saudável, comecei a me preparar para ter uma velhice saudável. O que eles sonham? Quais são os seus sonhos sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre o futuro? Quais são as medidas de sucesso? Isso é importantíssimo. Saber qual é a medida de sucesso. Isso é importantíssimo. Saber qual é a medida de sucesso do seu cliente. Por quê? Às vezes a gente mostra para o seu cliente uma medida de sucesso e ele entende como medida principal outra coisa. Vou dar o exemplo da Almara, que acabou de entrar de novo. Às vezes ela pensa que a medida de sucesso da cliente dela é se sentir bem com aquele look. E, de repente, para aquela cliente dela ideal, a medida de sucesso dessa cliente é chegar na festa e ser o centro das atenções. Então, você está focando em a pessoa se sentir bem com aquela roupa, colocou e se sentiu confortável, maravilhosa, mas ela quer chegar no lugar e ser o centro das atenções. Ela quer deixar, não quer que tenha pedra sobre pedra quando ela chega no lugar todo mundo quer falar. Ela quer que todo mundo fale dela. Então, a gente tem que entender qual é a medida de sucesso do nosso cliente, senão a gente não consegue focar na questão que toca o coraçãozinho dele, né? Qual a importância disso? De novo,
para você poder usar esses argumentos na sua narrativa, na sua copy. Então, a gente começa a ter uma gama de argumentos muito maiores. Vocês concordam que a gente saiu do lugar comum no caso da Lídia, por exemplo, que é advogada, de repente, um dos focos dela é fazer questão de contratos, né? Apresentar para o cliente a importância de ter um contrato para poder proteger os seus direitos e seus deveres também, né? Os direitos do cliente. Ela começa a ter argumentos para falar sobre outras coisas, né? Se você tiver um problema num contrato, numa parceria, daqui a um tempo, você vai estar colocando em risco o patrimônio da sua família, não sei o quê. Não. Você vai começar a abrir, você começa a trazer coisas que são importantes para ele. E ele começa a pensar muito mais seriamente se ele tivesse necessidade de contratar o seu serviço e não o serviço de outra pessoa que está falando só que tem que ter contrato porque tem que se proteger. Isso é óbvio, contrato é para se proteger, mas se proteger por quê? De quê? Qual situação futura inusitada pode acontecer se você não tiver protegido por um contrato? Fez sentido, gente? Me contem aí no chat, eu preciso ver a hora, que eu estou sem relógio aqui, 15h40. Agora a gente vai para uma parte muito legal. Deixa eu ver aqui. Todo sentido, Cici. Obrigada, amor. Pensam e sentem, ainda tinha mais uma parte, tá vendo? O que é importante para o que é mais importante para eles em relação ao relacionamento, em relação à saúde, em relação ao futuro? Eu acabei fazendo um spoiler, né? Eu juntei as duas coisas, o desejo com pensa e sente. Quais são as preocupações que consomem a atenção dele? De repente, ele pode nem ter percebido que ter um contrato protegeria o futuro da família dele, ele estava só preocupado com o negócio. Mas você pode mostrar para ele que ter um contrato, ele está protegendo a família, né? Porque a família está respaldada. E qual a visão pela qual eles dariam a vida? É muito importante que a gente entenda o que é muito importante para o nosso cliente. Independente do produto que você venda, se for produto físico ou serviço, a gente tem que ter muito claro o que é muito importante para o nosso cliente. E não só se ele é homem ou mulher, quantos anos tem, onde mora, no que trabalha e qual é o rendimento médio dele. Isso aí todo mundo faz. De novo, qual a importância disso? Ter argumentos para a sua narrativa, para a sua copy. E aí a gente divide isso em conteúdos infinitos, né? A gente vai voltando, a gente já falou sobre consistência. A gente pode abordar o mesmo tema de maneiras diferentes, a gente não precisa fazer o mesmo post tudo igual, o mesmo story tudo igual, tudo igual. A gente pode abordar exatamente o mesmo tema em formatos diferentes, em momentos diferentes, dando sentidos e entonações diferentes, mas é o mesmo argumento. Agora, a gente vai sedimentar essas informações. É aquela parte que eu falei que aonde a mágica acontece. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, eu só estou vendo a Lídia na câmera. Eu estou com pelo de gato, gente, no meu batom. Vocês acreditam? Acreditam, né? Quem me conhece sabe que eu tenho pelo de gato. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer um pedido para vocês. Eu só consigo ver a Lídia no meu vídeo, tá? Mas quem tiver com um vídeo fechado, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, eu vou colocar uma música. Lídia, só fica só precisa você me falar se vocês estão ouvindo o som, tá? Aí quando você me falar, você já pode fechar os olhos também. Eu quero colocar um som aqui. Deixa eu parar o compartilhamento. Você está ouvindo, Lídia, o som? Perfeito. Vou até abaixar um pouquinho. Então, vocês podem fechar os olhos de vocês, tá? Vão sentar de maneira confortável e vai respirar profundamente algumas vezes. A maioria aqui está acostumada a fazer exercícios de relaxamento, meditação, visualização. Então, fecha os olhos, senta num lugar confortável e respira profundamente. Agora, você vai visualizar esse cliente ideal que você começou a desenhar. Como você anotou, você ainda vai ter muita coisa para apurar em relação a esse cliente ideal. Pense nas características dessa pessoa. Imagine essa pessoa que você mais deseja ajudar no seu negócio.
que ela valoriza? Quais os problemas ela enfrenta no dia a dia? Pensa nas soluções que você pode oferecer para ela. Você vai se imaginar interagindo com essa pessoa. Como você se sente ao ajudar essa pessoa? Qual é a sensação de entregar algo que é precioso para ela? Imagine como é a reação dessa pessoa ao receber a sua ajuda. Conecte-se com a sensação de servir ao outro. Sinta como é importante e gratificante ajudar alguém a resolver problemas e alcançar seus objetivos. Não é deliciosa essa sensação? Sinta a alegria e o amor que você está transmitindo para o mundo através do seu negócio. Sinta a gratidão e a confiança e agradeça por ter a oportunidade de ajudar as pessoas no seu trabalho. Sinta a confiança que você pode e vai ajudar muitas pessoas a alcançar seus objetivos e sonhos. Afinal, Deus não tem braços e pernas humanos a não ser os nossos, e o seu servir é também o agir de Deus na vida do seu cliente. Pode começar a voltar lentamente, no seu tempo, mexendo as mãos, os braços, abrindo os olhos e sentindo essa energia gostosa, positiva. Inspiração, né, para continuar trabalhando com propósito e paixão. Essa visualização você pode repetir quantas vezes você sentir necessidade de se reconectar com o seu servir, com o seu propósito e a importância do seu trabalho. É uma forma poderosa de manter o foco no nosso cliente e no nosso trabalho. Afinal de contas, a gente não faz o que a gente faz por dinheiro. A gente faz o que a gente faz porque a gente ama, porque a gente sabe que a gente é a melhor solução para o nosso cliente e a gente tem retorno financeiro com isso. Mas é muito importante a gente se reconectar com o porquê de estar fazendo tudo isso, tá? O que vocês acharam dessa aula de hoje? Pode abrir o áudio, Lídia, se quiser. Achei maravilhoso, Cici. E sabe o que é mais engraçado? É que eu estava desenhando essa cliente ideal ontem. Fiz exercício aqui, ó. Fiquei até com ela aqui na frente, porque eu fiz esse exercício ontem. Achei muito legal. No exercício, na cliente? Muito legal. Então tá ótimo. Deixa eu voltar aqui. Vou fechar aqui seu áudio, tá? Deixa eu voltar aqui a compartilhar. A Omara, eu acho que perdeu o exercício, né? De visualização. Esse exercício eu vou colocar depois o áudio dele lá no grupo, tá? Bom, então, a partir do momento que a gente sedimentou essas informações, deixa eu só ver o áudio aqui. Ai, que bom. Mas, Cecília, é possível fazer tudo isso sozinha? Claro que é. Mostrei o caminho das pedras aqui. A Lídia já estava no caminho dela. Enfim, gente, a gente está num momento que a gente tem conteúdo em todos os lugares. Um dos nossos desafios é, inclusive, focar onde a gente quer, de onde a gente quer consumir esses conteúdos e aquele conteúdo que está mais pronto para a gente, né? A gente está numa era em que não falta conteúdo, é o que menos falta, muito pelo contrário. Tem até demais, tem até de sobra. Então, é possível fazer isso sozinha? Sem dúvida. Mas eu não quero que você fique igual a Nazaré Tedesco, confusa, do meme. Esse meme, para mim, é sensacional. Amo. Eu ia colocar o videozinho do GIF dele, mas ia ficar pesada a apresentação. Como eu falei, é super possível. Mas eu não recomendo. Por quê? E no meu caso? E no caso da Omara, que trabalha com loja de vestuário feminino, né, que trabalha com vestuário feminino, como é que ela desenha a cliente ideal dela? E no caso da Amanda, como é que ela desenha a cliente ideal dela? Então, sempre vai ter um e no meu caso. Então, podemos falar de maneira mais objetiva daquilo que eu falei lá no começo, de como a gente pode trabalhar juntas em relação a isso.
eu tenho um produto chamado Mentoria Identidade no Digital, que é uma mentoria de posicionamento de imagem e marca para o seu negócio, né? Aqui o tempo todo a gente está falando de posicionamento de imagem e marca, tá? A sua imagem está linkada com a sua marca o tempo todo. Esse pilar que nós falamos hoje, que é o cliente ideal, é um dos 8 pilares do método. Mas, Cecília, essa mentoria deve ser cara, né? Com certeza, você já começou a falar aí que tem que desenhar o cliente ideal, é seu cliente ideal, não é cliente que paga negócio baratinho, você já falou isso lá atrás, essa mentoria com certeza é cara, deixa eu ver. Não, caro é investir em vários cursos e não conseguir implementar, isso é caro. Se eu te mostrar a minha caixinha do Hotmart, dos cursos, eu não tenho nem coragem de mostrar, não mostro para ninguém. Caro é vender, é não vender e fechar as contas no vermelho. Isso é caro. Isso tira a nossa paz. Caro é ter que dar desconto e receber clientes que pedem desconto o tempo todo, porque a gente não desenhou o nosso cliente ideal. Ou a gente pode ter desenhado, ter ideia de quem ele é, mas a gente não fechou nossa comunicação para ele. A gente está falando com outra pessoa, posso até ter ele em mente, mas eu estou falando com outra pessoa, porque só vem outra pessoa. Cara, eu não consegui fazer a viagem que você e sua família estavam planejando, né? Tem aquele plano, tem aqueles planos, aquela expectativa, chega na hora, não rola. E caro é ver aquilo que você sonhou e planejou ruindo e empacando de um jeito que você não vê mais solução. Isso é muito caro. Isso é caro demais. É tão caro que é um preço que não dá para pagar. E ter um posicionamento claro e bem definido é extremamente importante para o sucesso do seu negócio. A gente acabou de falar aqui sobre um dos pilares, que é cliente ideal. Então, a gente tem que desenhar bem o seu cliente ideal e, a partir daí, focar todo o posicionamento para esse cliente. Não é só definir. Isso aí é o dever de casa, aí tem toda a implementação depois. Então, como funciona a mentoria? São 10 encontros individuais semanais com base nos 8 pilares do posicionamento. Esse posicionamento de milhões, posicionamento que vende, tá? Não é mentoria em grupos, encontros são individuais, semanais, a gente vai trabalhar esses 8 pilares. Propósito, cliente ideal, produto, confiança, marketing, energia, a sua imagem e o pós-vendas. Além disso, temos 2 bônus maravilhosos. Um dos bônus nos deu a honra da sua presença aqui, que é 1 hora de consultoria com a Lídia, onde ela vai te ajudar em relação à adoção de contratos de prestação de serviços e outros dispositivos que sejam pertinentes ao seu negócio. Isso aí você vai conversar com ela durante essa 1 hora de consultoria. E 1 hora de consultoria com o irmão Santiago, que é o meu arquiteto, e ele vai te ajudar a rever a parte de cenários, por exemplo. Né? É muito importante quando a gente pensa em posicionamento, não é só a maneira como você está vestida, é aquilo que está atrás de você também, né? Isso conta. Muitas vezes o cenário fala muito mais sobre a gente do que a gente gostaria que falasse, inclusive. Bom, qual é o investimento dessa mentoria? Se eu fosse fazer uma mentoria só de marketing, se eu fosse fazer, não, né, esse produto existe. Essa mentoria custa R$5.000. Estratégia de imagem, que também é uma consultoria que existe, a consultoria Seu Estilo, que não tem as partes práticas, ela custa R$4.500. 1 hora de consultoria com a Lídia, cerca de R$2.000, 1 hora de consultoria com o irmão, cerca de R$2.000, e acompanhamento individual no WhatsApp, eu coloquei como inestimável, porque eu não tenho como te falar quanto custa, é inestimável. É acompanhamento direto, a gente tem os nossos encontros, depois a gente vai batendo ponto a ponto e implementando. É uma construção a 4 mãos. E acompanhamento com relatório semanal também. Um dos pilares de uma mentoria, o que diferencia de um curso, é ter acompanhamento para implementação. Então, na mentoria, a gente tem acompanhamento de implementação. Não é um curso, até porque os encontros são ao vivo, mas eu não vou te passar um conteúdo, você coloca em prática, se vira e tem o resultado que der, se der. Não, a gente vai acompanhar juntas, como eu falei, é uma construção a 4 mãos. Se eu fosse fazer, cobrar o valor total desse investimento, seria algo em torno de R$13.500, porque ainda tem a parte que eu não sei estimar. Mas eu tenho certeza que você conhece a diferença entre gasto e investimento. Mas, como eu já me considero sua mentora, faz parte, né? Eu me sinto obrigada, me sinto na responsabilidade de dividir isso com você. Que gasto é quando a gente gasta, né, um valor sem ter expectativa de retorno financeiro, sem ter expectativa de lucro depois. E investimento é quando a gente gasta de maneira planejada com a intenção de gerar retorno financeiro futuro, né? Todas nós aqui somos empreendedoras e empresárias. A gente não paga um negócio só porque gostou, porque achou e foi com a cara. O gostou e foi com a cara faz parte, a gente sabe disso. Mas a gente investe em algo que a gente espera retorno para gerar mais lucro no futuro. E o posicionamento do seu perfil é um ativo do seu negócio, né?
por tudo que a gente viu aqui, já vem construindo de relacionamento, tenho certeza que você entende que o seu posicionamento faz parte do seu negócio, ele é um ativo do seu negócio. Então, a mentoria Identidade no Digital, que tem esses 10 encontros, como nós falamos, esses bônus, tem investimento hoje de 4.000 à vista ou 4.500 no cartão em até 12 vezes. E aí, incidem os juros da plataforma, tá? Garantia incondicional de 7 dias, essa garantia é uma garantia legal, tá? É uma garantia que eu não tô inventando para você, faz parte do negócio. Desconfie de quem não fala dessa garantia incondicional, né não, dona Lídia? Mas a garantia blindada, risco zero. O que é a garantia blindada, risco zero? Não falei que é uma construção a 4 mãos? Se você fizer tudo que está ali na mentoria, né, colocar em prática todos os pilares, colocar o relatório, se tiver com o relatório em dia, está fazendo tudo certinho, estamos fazendo tudo juntas e não viu o resultado em 1 ano, eu te devolvo o seu dinheiro. Porque eu acredito na minha mentoria, eu acredito no meu produto. Então, essa não é uma garantia, qualquer garantia não, viu? Essa é uma garantia blindada. Bom, gente, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Sou muito ousada, não sou pouco ousada, não. Não vou perguntar o que vocês mais gostaram, vou perguntar o que vocês mais amaram da aula logo, tá? Esse negócio de, o que vocês mais gostaram? Não, o que vocês mais amaram da aula? Fantástico, muito bom. Perdido no trânsito. Amei a meditação. Essa meditação é uma delícia, né? A parte da visualização. É muito importante a gente se conectar com o porquê de estar fazendo o que a gente faz. Porque quando os perrengues chegam, a gente tem que ter isso bem claro, né não? Gente, não deixei link de QR Code de taxa de reserva. Estamos no grupo. Você me manda uma mensagem, a gente faz uma conversa, vemos a maneira de pagamento e vamos começar logo o seu processo, viu? Foi um prazer estar com vocês todas aqui hoje. Um grande beijo. Eu amo dar essas aulas. A parte da meditação vai estar no grupo, não a parte da aula. Obrigada pelo coraçãozinho. A parte da meditação vai estar no grupo, não o conteúdo da aula, mas o grupo vai ficar aberto durante 24 horas para vocês tirarem e trazerem alguma dúvida que tenha ficado, enfim. Começar a colocar em prática essas perguntas e a gente pode ir conversando juntas no grupo durante 24 horas. Tá bem? Fui pontual com o nosso horário, 15h56. Tenham um excelente dia, excelente semana. É sempre um prazer estar com vocês aqui e um grande beijo, viu?